Pessoal, boa noite. Novamente, sejam todos aí muito bem-vindos. Como vocês sabem, ainda não temos o gabarito oficial dessa prova, mas pelo que vocês me enviaram, pelo caderno, nós vamos fazer uma correção, um gabarito preliminar e vamos trocar figurinha. Então, assim, fiquem bem à vontade, para que possamos aí juntos entender um pouquinho melhor do que foi essa prova. Só fazendo um comentário geral em relação à prova, considerando as últimas provas realizadas pela FGV e pela Prefeitura do município de São Paulo, eu entendo que essa prova ela teve um nível bastante interessante, foi uma prova bastante razoável, salvo exceção em língua portuguesa, que todos os professores aí estão reclamando por conta do nível da prova. Conhecimento específico, informático, o restante eu entendo que foi bastante razoável e quem estudou vai nadar de braçada, tá ok? Alguém gostaria de comentar um pouquinho a respeito da prova, o que achou, o que sentiu, realmente sentiu dificuldade aí em língua portuguesa, como que foi? Eu senti bastante dificuldade em português. Eu achei bem difícil as formas também que eles falaram de abordagem, ou eu talvez não tenha me preparado o suficiente. Não, estava preparada sim, que o seu nível de exigência está muito alto mesmo. Mas fiquem tranquilos, né? Que nós vamos desmistificar tudo isso agora. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Todo mundo no visual aí? Sim, Maravilha. Então, assim, é um recorte, né? Não é um arquivo em PDF, mas é um recorte da prova. E essa é uma prova do tipo branca, tá ok? Então, possivelmente, conforme mude a cor da prova, também deve mudar a sequência das questões ou até mesmo das alternativas. Das alternativas, acredito que não, mas a sequência das questões deve mudar sim, com certeza. Tá joia? Mas fiquem bem à vontade para estar perguntando. Nós não teremos muito recursos aqui, porque não é o PDF, né? Eu geralmente gosto de ir resolvendo a prova e marcando, selecionando, mas fiquem à vontade para perguntar, que nós vamos trabalhar com os recursos que nós temos. Tá joia? Belezinha? Vamos lá, então. Módulo 3, conhecimentos específicos. No campo da educação física, o currículo permanece como temática tensionada e alvo de frequentes disputas. Isso é uma frase clássica a respeito do currículo, né? O currículo, objeto de disputas políticas, sociais, enfim. Nesse sentido, numerosos autores argumentam que a BNCC, em especial, no que se refere ao ensino médio, impacta sobremaneira a disciplina. Assinale a opção que indica, no contexto do ensino médio, um reflexo negativo. Era importantíssimo marcar isso. A primeira parte aqui, mesmo falando do ensino médio, é um pouquinho para encher linguiça. Tá? É um texto que fala da BNCC, fala do currículo, fala do ensino médio, mas assim, não agrega muita coisa, não. Agora, quando ele fala aqui que ele quer um reflexo negativo, aí pode fazer toda a diferença para o nosso estudo. Tá joia? Pode trazer para a educação física. E aí, olha só, nós temos aqui, né, algumas alternativas que já estão marcadas, porque isso foi a contribuição de um candidato que me passou as alternativas, enquanto não liberam aí o caderno em PDF e o gabarito, tá? Então, ora pode estar na alternativa correta, ora não.
Então, vamos lá, vamos buscar esse reflexo negativo que ele pede. Letra A, o fortalecimento da educação física enquanto itinerário formativo obrigatório em todo o ensino médio. Nós sabemos que não é assim, né, que funciona o ensino médio da BNCC. Então, nesse caso, a letra A não se encaixa, tá? Readequação da educação física enquanto itinerário formativo. Readequação é uma palavra bastante complicada, principalmente quando estamos falando de uma disciplina, ainda mais no nosso caso, sendo a educação física. Então, essa também não se encaixa. O uso da educação física enquanto instrumento político-ideológico favorável ao materialismo histórico dialético. A gente observa aqui que nessa questão eles deram uma elocubrada, né, uma dificultada nela, né, falaram bonito pra caramba, porém ela também não nos atende. Vamos pular a letra D, e ele põe lá na letra E a fragmentação da educação física entre as áreas de linguagem e das tecnologias matemáticas. Também é uma alternativa que não se encaixa em relação à BNCC, tá ok? E vamos dar uma olhadinha na letra D. O que a letra D nos fala? A letra D fala o enfraquecimento da educação física enquanto componente curricular de sua importância em meio aos itinerários formativos. Em que sentido ele quer dizer isso para a gente? Que devido a essa reestruturação do ensino médio, a educação física ela perde um pouquinho, digamos assim, do seu protagonismo, tá ok? Porque o ensino médio ele passa a ter um outro olhar, ele passa a ter um outro perfil. Então, a educação física não deixa de ser um componente curricular obrigatório, mas é possível nós sentirmos esse enfraquecimento da educação física em relação ao seu componente curricular devido a essa estruturação do ensino médio. O que vocês acharam dessa? Concordam, não concordam? Ah, essa eu acertei. Essa eu achei até fácil de responder. Essa prova, ela tá cheia de presentes, né? Eu acredito que ela foi feita em dezembro e o Papai Noel saiu distribuindo presentes. Para quem estudou e teve bastante atenção aos detalhes, nadou de braçada, tá joia? Então, devido à reestruturação aí do ensino médio, nós temos esse enfraquecimento da educação física, do meu humilde ponto de vista. Tá? E na questão 32, os autores do campo da profissionalização docente defendem o planejamento pedagógico enquanto atividade essencial para o exercício da função do professor. Neste contexto, pensar as estratégias, estilos e métodos de ensino aparecem como marco fundamental ante o exposto à educação física, o método de ensino parcial privilegia a aprendizagem. Nós temos, quando ele fala, bem-vindo, Diego. Boa noite, boa noite. Diego Boa foi noite. pelo jeito, nadou de braçada nessa prova aí. Ele fez a prova rindo, eu queria ter visto. Como que foi de prova, Diego? Enquanto a gente responde a 32 aqui. Eu acabei me perdendo um pouco no tempo aí, me perdi um pouco no planejamento, estava morrendo, acordei com muita dor de cabeça, me atrapalhou um pouquinho, tive que parar a prova para ir no banheiro, então isso me atrapalhou um pouquinho na dissertativa. Então eu tive dificuldade não com o conteúdo, mas sim com a interpretação, do que ela me pedia, né? Como eu li com muita pressa, eu acabei me perdendo um pouco nesse sentido. Aí me preocupa um pouco nesse patamar, né?
como a prova não foi tão alta em nível técnico, eu acho que vai ter muita gente com placar alto aí, né? Eu acho que a acertar vai ser um diferencial. Eita, mas você está com placar alto, para de ser chorão. Seu placar está muito bom, tá? Vamos lá. A gente Umas pegadinhas, né? está falando um pouquinho da 32. Quando a gente pensa na questão da aula de educação física, e aí a gente pode puxar até um ganchinho para o bacharel, lá quando a gente está aprendendo a ensinar as aulas de ginástica, existe duas principais formas de ensinar. Quais seriam? Aqui ele cita uma, o ensino parcial. Qual seria o outro? Global. Ah, muito bem. O global. Qual a diferença de um e de outro? Gente, essa questão aqui é uma questão mega, hiper, ultra, super dada. Super dada. Até mesmo porque as alternativas são um pouquinho absurdas, né? Se eu tenho o método global, que nós ensinamos tudo de uma vez, nós temos o método parcial, que nós ensinamos por partes. É igual ensinar uma coreografia. Você ensina a primeira parte, depois ensina a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois você junta tudo. Ou junta a primeira com a segunda, a terceira com a quarta, depois junta, até chegar no global. Então, olha a letra A, crítica e reflexiva. Totalmente fora de contexto. Por dimensões atitudinais. Aqui está falando dos conteúdos, nada a ver com a questão. Por situação complexa de jogo. Quem falou em jogo aqui? Aonde que o jogo entra nessa questão? E por totalidade. Devido a todos os absurdos que nós lemos aqui, resposta correta? Por partes. Por partes. Igual o nosso Tava querido tão amigo, fácil. o nosso querido amigo Jack. É que essa questão assim, é tão fácil que você fica até na dúvida, né? É verdade. Por partes. Parcial por partes. Será que é isso mesmo? Aí você fica assim, caraca, acho que é Tá muito pegadinha, vou ler fácil. de novo. Não, você fica louco, né? Você fica louco. Tá? Então, assim, mas essa é aquela que a gente tem que sair para o abraço, que a gente não pode duvidar que é ela mesma. É ela mesma. Tá ok? Tudo bem? Fechamos aí? Então, vamos para 33. Tá, deixa eu... 33. O que será 33? Nossa, olha o tamanho do enunciado dessa bagaça. Aí eu fiquei feliz, né, que o pessoal levou canetinha marca-texto, conseguiu marcar o texto, conseguiu filtrar, enfim. Não pôde usar. Ah, você Não não pode pôde, usar. mas Teve outros gente que conseguiram. pôde? Outros Na conseguiram na usar. minha sala não pôde, você acredita? Aham, eu acredito, mas outros conseguiram usar. A Giovana usou. Hum, Olha a palhaçada, né? Dá vontade de colocar o narizinho de palhaço aqui. Ou pode todo mundo ou não pode ninguém. exatamente. Olha lá, o professor Pedro solicitou dos seus alunos que entrevistassem seus responsáveis, informações. Olha o trabalho lindo que esse cara fez. E aí ele pergunta, com essa atividade, o professor Pedro buscou dialogar, refletir e ampliar. Olha os verbos, né? Que lindos, todos aí em conformidade com os documentos que nós estudamos. E aí, gente, essa questão, vamos falar a verdade. O gestual técnico esportivo de rendimento dos alunos. Na educação física escolar, a cultura erudita dos discentes. Eu não sei se o professor Pedro, se ele é um professor ou se ele é um maestro, né? Letra C, presentaço, que é o tema principal da nossa prova, cultura corporal dos alunos. Incrível.
Letra D, absurdíssima, a cultura instrumental esportiva dos discentes. Cara, pelo menos o Papai Noel, além de ter dado muito presente nessa prova, ele ainda foi criativo com algumas palavras. E a cultura fitness. Foi assim, Se nós, o mundo ridículo. se nós fizéssemos aquele exercício que nós fizemos lá na mentoria, de tampar o enunciado e procurar só aquela que se encaixa em licenciatura, qual que é a resposta correta? C. Letra C. Não tem outra. Todas as outras lá, esporte, o erudito, esporte e fitness. Letra Tem C. muitas questões assim. Tem muitas questões assim. Gente, depois eu fui olhar lá de novo se realmente foi a FGV que fez essa prova. Eu fiquei pasmo, eu fiquei... Mas assim, sabe o que eu achei? Eu não sei se todo mundo concorda, mas o ensino fundamental é prioridade, né, no município. Só perguntou de ensino médio, assim, perguntou muito ensino médio. Mas, Danila, Estratégia, agora... né? Não, tá no conteúdo, ok, né? A prova Não é fala... isso. Não é Ah. isso. Agora eu vou falar para você desarmar e deixar o coração menos peludo, igual estava o coração do Diego. Não mudou nada. Não mudou nada. O contexto servia tanto para um quanto para outro. Acredite, não mudou nada. Pode colocar ensino médio, pode colocar fundamental, talvez seja uma estratégia aí pensando em ampliação em escolas de ensino médio, mas sim, você vai observar que não mudou nada. Tipo, vamos pensar. A possibilidade de trabalho com matemática, saúde e exercício físico no ensino médio aparece de forma mais substantiva em vários autores. Uau! Ele cita no ensino médio porque ele queria trabalhar a temática saúde, tá? Mas, independentemente se é no ensino médio, se é no ensino fundamental, se é na educação infantil, a gente sabe que não, né? Mas esquece isso. Vamos na essência do negócio, tá? É igual aquele negócio que eu falei para vocês. Se você não sabe o autor, você vai na essência. Se você não lembra o que foi estudado, você vai para a sua prática. Vamos ver o que ele pede para a gente. Nessa perspectiva, o trabalho com a temática mencionada no ensino básico, olha lá, olha a loucura. Ele cita o ensino médio, aí depois ele fala assim, ó, no universo. Ensino básico. Eu até grifei o ensino básico aqui. Perfeito, você foi perfeita. Só para desestruturar vocês. O que o ensino básico deve levar em conta? E aí, olha só, se a gente pensar em questões semelhantes, a gente já ficaria com a A, com a B e com a E. Tá? A gente ficaria com a A, com a D e com a E. Mas nem vamos olhar isso, vamos olhar tudo. Olha lá, biológicos e sociais. Até aí, tudo bem. Se a gente pensar no conceito de dar óleo, nós somos biológicos e somos culturais também. Ele está considerando as duas partes. Luciano, aí está sociais, não está culturais. Mas ele não colocou que é só biológico. Porque tem questão que ele fala que é só biológico. Aí, olha lá. Ele pega, tendo em vista que o exercício físico é determinando biologicamente e responde exclusivamente ao esforço e à vontade do praticante. Não está no contexto isso. Nosso foco não é o exercício físico, nem se aqui fosse uma abordagem desenvolvimentista. Biológicos e sociais, uma vez que as práticas corporais acontecem em um contexto situado e são perpassadas por questões étnicas, de classe e de gênero. Errei essa aí, ó. Eu coloquei essa. Fiquei no 50% e acabei indo nessa. Então, mas você sabe que os 50% é essas duas mesmo, tá? Os 50% é essas duas mesmo. Mas agora eu vou corrigir o gabarito que eu mandei para vocês.
que eu fiz ontem de madrugada, e essa é a letra B. Ah, é? Ai, que bom. Toca aí, Diego. É a letra B. Pode corrigir aqui, depois eu vou corrigir lá. Tá? Eu fiz de madrugada, fiz as pressas. Eu fiz em 30 21, minutos. papai. Hã? Caramba, Diego, Aumentou, foi pra 29? 21. É letra B. Pode colocar aí. O Diego foi para 29, então? Diego, É louco. 29. Tem mais uma aí que eu vou Caramba, discutir, que é a Diego. próxima. Ó, olha lá. Olha lá. Parabéns. Se a gente pegar, olha lá, ó. Se a gente pegar a mais próxima dessa, ó, que seria não, A que letra seria E. a letra E. Ela fala de exercício físico e ela vai voltada e ela vai totalmente voltada para o lazer, para a saúde, para a qualidade de vida. É a B. Pode colocar. Ah, então eu acertei. Uhul. Eu assumo aí que ontem na pressa e no cansaço eu me equivoquei. Ô, Lu, Tá? mas não foi só você. Ó, tem um professor que corrigiu as de informática dessa forma que você estava fazendo. Aí, pelo gabarito dele, ficou faltando. Eu tinha errado uma da cultura digital. Aí hoje ele retificou. Então eu acertei as 6 de informática. Show de bola. Muito bom. Vamos lá. 35. Olha que coisa boa isso, hein? Essa, pelo seu gabarito, também errei. E eu tenho bastante discordância dela. Qual que Por é quê? essa? É a do tênis. Porque A o do tênis também tênis é um é. esporte de rede e parede. Né? Tem a questão que fala sobre rede, parede, quadra dividida. Não, essa tá certa, não tá? Rede parede? Eu Vamos lá. coloquei a C. É, eu também. Eu também, mas falaram que era E, né? Eu Mas não coloquei tem rede esporte de parede porque raquete. assim, eu não lembro de ter escrito nada sobre esporte de raquete. Eu também não lembrei. Eu Não entendo tem. como rede No parede e documento quadra não tem dividida. esporte de raquete. O que está lá na BNCC? Rede, quadra dividida ou parede? Isso. Então pode retificar essa também, a C. Ai, meu Deus do céu. Essa eu já tinha considerado certa Oi, já. Jesus, que bom. Que ontem à noite eu não cheguei a abrir a BNCC e fiquei na dúvida. Vocês conferiram lá, tá certinho. Sim. Então, porque assim, ó, Gabaritei, então. como que eu usei a linha de raciocínio aqui, o Luciano? Nos cadernos, tanto do Estado quanto da Prefeitura, né, que eu estou nas duas redes já, né? Eu sempre vejo lá campo e taco, né, rede parede, esporte de invasão. Então, eu estou acostumado com essas terminologias. Eu até ia fazer essa esporte de raquete. Eu até ia colocar ela, mas eu falei, não deve ser isso, não. Peraí, vamos ver aqui. Para, Laura, meu Deus do céu, gente. Papai, ela mostrou a língua 4 vezes. Briga, 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 briga. Olha lá, ó. Rede, quadra dividida ou parede de rebote. Pode retificar as duas no gabarito. Tá aqui, ó. Então o Diego gabaritou. Gabaritei. Caramba, Diego! Parabéns! Visualizaram? Feliz, feliz. Parabéns, hein? Parabéns, Parabéns. Arrasou! Sensacional, hein? Muito feliz. Tá com, A Fê Agora é deve rezar ter pela dissertativa agora. tá com pezinho lá. Eu vou abrir aqui, já vou retificar no meu. Show de bola!
Vamos lá, 36. Fui para 22. Ó, É a Concepção? Tá, 22, Diego? Nossa. Concepção. Ah, tá, então não. É a 51 minha Tá aqui. certo, tá na ordem. A concepção de 51. educação física enquanto prática social precisa ser compreendida à luz de seus contextos cultural e social. Sobre o esporte enquanto conteúdo curricular e uma pedagogia da cultura corporal voltada para o ensino da educação física escolar, assinale a alternativa correta. O esporte aparece como conteúdo central e superior. Pé. O esporte deve Muito ser dada. ressignificado à luz do contexto e das demandas presentes na escola. Podia parar aqui e ir embora, tá? Que essa tá linda. O esporte Foi deve o ser que eu ensinado fiz. como objetivo principal. A aprendizagem esportiva deve mirar o ensino de gesto. A aprendizagem esportiva deve focalizar exclusivamente a história do esporte. Pé. Presente, presente, presentaço. Gente, ó, Alguém errou essa, gente? Pelo amor de Deus. isso aqui, Não, sabe, eu fiz um coração. sabe o que está aparecendo isso aqui? Black Friday da FGV. Coisa de louco, nunca vi um negócio desse. Vamos lá. Incrível, Diegão sinistro, hein, filho? Parabéns. Ah, mas tem muitas questões assim, Lu. Se for eliminando, meu, você fica no 50%. Se for um detalhe, você acha. Não foi. Ontem de madrugada, quando eu mandei para vocês o gabarito, eu fiz em 30 minutos, no corre, assim. E sem contar que já estava cansado, com sono, mas assim, essa prova foi espetacular, assim, um presente. Português, eu não sei, né? Eu não tenho o caderno todo, mas eu acredito em vocês. Mas vai ser o divisor de águas. E até nisso, Diego deu sorte. Português? Ah, Não, onde? não, sorte não, né? Não estou desmerecendo sua competência. Estou dizendo assim, foi difícil para todo mundo. É, para todo mundo. Tá? Então, ó, Papai do Céu ajudou bastante. Jogos eletrônicos. Tem marcado no contexto muitos alunos do ensino básico. Nesse cenário, a educação física é desafiada sobre como lidar com esse possível conteúdo. Tendo como base uma pedagogia cultural da educação física e seus documentos normativos oficiais mais atuais, os jogos eletrônicos devem ser tratados só essa partezinha só. Os jogos eletrônicos devem ser tratados só isso. Como parte da cultura corporal dos alunos e, portanto, deve ser conteúdo pedagógico planejado para ser vivenciado e discutido durante as aulas. Alguém tem dúvida? Não. Apaixonei. Uau! Uau! Ó, cultura corporal, discutido, problematizado, planejado. Nossa, causa sedentarismo, alienação estudantil, conteúdo negado, Essa realmente foi presente. ausência de movimento. Gente, vocês tinham que colocar coraçãozinho em tudo, coraçãozinho geral. Não, e a Danila, agora eu vou falar. Desculpa, Porque isso tá. Desculpa, não isso tá- pode expor, não pode expor aluno. eu só. Brincadeira, brincadeira. É que eu amo demais vocês, então eu não aguento. Essa Danila estava num chororô, numa ansiedade, numa agonia. Olha só, parabéns. Não, eu sou insuportável, eu sou insuportável. Se vocês convivessem comigo, vocês iam ver. Ninguém me Parabéns. aguenta com a ansiedade. Realmente virou a chave geral. Ixi, crítico superador, e agora? Ó, Diegão, vamos ver, hein? Os jogos e as brincadeiras como conteúdo da disciplina devem provocar nos discentes uma Reflexão histórica. reflexão histórica É das só bases você ler as duas materiais. primeiras palavras. Hã? É só ler as duas primeiras palavras de cada resposta e já chega na determinante. Deixa eu ver as outras aqui. Gente, o que pior, essa aqui ainda responde uma outra que tem lá na frente. Se você ler as alternativas aqui lá na frente, você vai responder uma outra que tem ainda. Caraca! E ele Alguém deu base tem também dúvida? para a dissertativa, né?
Alguém tem dúvida para a letra A? Não, essa foi fácil mesmo. Só essa? Ah, Não, falei de abordagem. Eu falei que para mim as abordagens estavam difíceis, mas eu acho que se eu tivesse lido com mais calma, eu acho que eu se faria tivessem melhor. fáceis, você tinha gabaritado igual o Diego. Ele foi meu mentor também, ele é Fernando. Ó, tá Tive vendo? vários mentores. Ó, que maravilha. Muito bom. 42. O que a 42 tem para nos oferecer? Vamos ver, vamos ver. O ensino médio de novo, cultura jovens, são atravessados, tensionados, diversos aspectos culturais, destaca-se o universo da prática do exercício físico, da musculação e daquilo que alguns atores denominam como cultura do corpo fitness. Gente, lembra quando nós fizemos aquela questão de PCN, falando sobre o corpo, que era difícil entender, a questão da mídia que influencia o corpo, padrões estéticos. Não é que ela veio ajudar a gente? O reforço de padrões de beleza considerado... É para reforçar padrões de beleza? Pé. O reforço da correlação entre corpo e aparência considerado magra e musculosa, com a noção de saúde. Nossa! Não, fala a verdade. Depois que você estuda, dá até um negócio ruim, não dá? Dá. Tipo assim, não é Letra possível que C. vai colocar. Estabelecimento de métrica biológica. Por favor, produção, alguém me ensina o que é isso? Ó, só pode entrar aqui com 50 de abdômen. Se não for com 50 de abdômen, tá fora. Verdade. Agora, olha como começa, olha como soa o ouvido. A reflexão sobre como o discurso biomédico e os padrões estéticos influenciam no que é considerado saudável. Nós nem falamos isso 1 milhão de vezes. Então quer dizer que eu acertei? Sim. Então tá certo, é a E, né? Por quê? Não é a D? Ah, não. É a D mesmo? É. Ah, eu errei essa então mesmo. Danila, armadilha na E. Exclusivamente. Eu verdade. avisei sobre as armadilhas. Exclusivamente armadilha. Eu nem sei o que está escrito no resto, mas É sempre verdade. armadilha. Fica ali, ó, igual uma arapuca, assim, ó, só esperando. Pum! É a Nossa, fiquei D. até feliz agora. Não, mas já fiquei triste. Não, eu errei essa. Fica triste não, que você mandou bem, Não, chorona. vambora. Chorona, ô mulher chorona. Vamos lá. Eu acho que isso é influência do seu outro mentor. Porra, Diego, te chamou de chato. Uhul! Olha a pegadinha. Gente, aqui o cara foi muito sangue bom com vocês. Ai, que ódio, né? Muito sangue bom mesmo. Conteúdos da educação física escolar devem extrapolar a centralidade do saber fazer, focalizando nas dimensões. Quais são as 3 dimensões? Conceitual, procedimental e atitudinal. Nós cansamos de falar isso. Hã? Isso aí é PCN, gente. Não pode ser essa aí. O que não pode ser? Essa aí é PCN. PCN que fala isso aí. Ó, é que qual que foi, Diego? Peraí. Eu fiquei em dúvida depois também. Nessa. Porque quando falar em dimensões, fala de afetividade também, não é? Ou não? Então, mas Ou é do PCN mesmo? Dimensões, o conteúdo no PCN. Por que está irregular essa? Não, eu coloquei Não, a A, mas depois eu essa fiquei pode dar em dúvida. discussão, gente. Essa pode dar briga só.
Ah, Dimensões do conteúdo no PCN. é. Coloquei para vocês no slide isso. Então, mas aí as outras confundem bastante, né? Eu fiquei em dúvida É. em colocar essa e ser errada, porque está muito cara de PCN, que o PCN fala muito sobre isso. Aí fiquei num mais conceitual, físico-cognitivo, mas ninguém fala sobre isso. Aí fiquei mais afetivo, mas ninguém fala sobre isso também. Aí fiquei um tempão nessa aqui. Gente, dimensões do conteúdo, PCN. Não, mas PCN. eu acertei essa daí. Conceitual, procedimental e atitudinal. Não tem o que falar dessa. É super dada. Aí ele pega lá o documento do currículo da cidade, do ensino fundamental, aonde tem lá a avaliação. Por que avaliar? Quem avaliar? O que avaliar? Que nada mais é do que uma ferramenta de gestão 5W2H que ele adaptou para o currículo da cidade. E aí, não é possível que alguém colocou outra alternativa que não seja a B. Eu fiquei 50% com A e a B. Eu não sabia, não li essa parte. Avá, que podia errar, é sério? Eu errei. Gente, eu falei com vocês na revisão. Na revisão, a hora que nós passamos pelo documento, eu falei aqui, ó. Qual que era? Não, qual era? Qual é a certa, por favor? Ó, e olha só a pegadinha. Palavrinhas curtas. Quem avalia? O que avalia? É. Quando avalia? Isso é uma ferramenta de gestão, é o 5W2H, que eles adaptaram para o currículo da cidade. Quando nós passamos pelo documento no dia da revisão, embora muito rápido, e eu falei no cursinho também, lá tem as fases do avaliar. É uma sugestão do currículo da cidade, desse processo. Mas se você pegar que são todas palavrinhas curtinhas, a única que se encaixa é a B. Essa realmente estava fácil, mas eu errei. Olha só, como todas as outras, eles colocam textão. E aí o Diego ficou nos 50%. Mas olha como a letra E destoa do padrão. Por que avaliar? Como avaliar? Qual tipologia? Não soa bem. Não, eu fiquei entre a A e a B. Eu também, só que eu fui na A. Avaliação, nossa, faz sentido os filmes de avaliação. Então, Só que aí eu vi que não caberia. Mas, gente, observe que a estrutura da A é muito grande. É verdade. então, e sem falar que tem avaliação? duas palavrinhas qual, né? Não ia ter duas qual. Não. Vem da ferramenta 5W2H. O que, como, quem, quando, quanto. Tá? Então, essa já foi também. Aí nós vamos para a 45. Qual que é a 45? Qual é a 45? Ah, a 45 é da UCA. Oh. UCA. Quem foi pesquisar a UCA? Eu falei, você não lembra? Eu lembro que você falou. Não precisava saber do UCA. Mas eu dei a dica. Ele faz toda uma introdução gigante lá e pergunta: assinale a opção que apresenta corretamente a dimensão atitudinal. O que é a dimensão atitudinal? O que leva para a vida, né? O sentido, não é? Isso! Nossa, agora eu morri de orgulho. Que leva para a vida. E aí, já na letra A, já está a resposta? Reflexão sobre a importância dos povos indígenas. E vocês estavam na dúvida, será que o indígena vem? Será que o afrodescendente vem? Vem! Ou se vem! Na Constituição Cultural Brasileira e na preservação de nosso meio ambiente. Olha que questão mais romântica. Linda! Vamos ver as outras só para dar risada? Reflexão com base na prática dessa luta.
Pá. Arte marcial culturalmente inferior. Pé. Vivência dos principais movimentos em combate que constitui essa luta. Pé. Não é foco. Leitura sobre a regra. Pé. Utilização de campeonato. Pé. Presente, 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 presente. Realmente, Diego tem razão. Precisa saber o que é a Uca-Uca. Tinha que saber o que era atitudinal, né? Aí sim. Sim. Mas você tinha noção do que é o conceito atitudinal. Agora, o Uca era só para te... Por isso que é importante eu filtrar o enunciado. Eu fazer uma boa interpretação do enunciado e filtrar. E agora, coletivo de autores falando de parâmetros curriculares. Ele cita Suraya Darida e Rangel. Dada. Meu Deus, e agora? Além de ser normativo, o PCN é um documento que tem uma abordagem motora, cidadã, comparativista. Não, o moleque é criativo. Eu não sei quem preparou a prova, mas é criativo. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Depois da surra que eu tomei na prova da USP, ler uma prova dessa aqui me dá uma paz. Me faz tão bem. Eu me sinto até Ainda normal. bem que você não prestou, né? Não prestei. Me arrependi. Ainda bem, né? Construtivista reflexiva. Essa poderia ser os 50%. Não, mas ela acaba esse reflexiva, né, no final. Sim. Exatamente. E você acredita que eu coloquei ela? Eu risquei o reflexiva na minha prova, falei assim, essa eu não posso colocar. Aí eu não sei que deu, eu coloquei aí na hora do gabarito, de passar pro gabarito. Ai, meu Deus, eu vou puxar a orelha de vocês. Eu falei para fazer com calma. Mas valeu, Eu vamos lá. escrevi do lado eu escrevi, risquei o reflexiva, coloquei o que era, porque não é esse nome, né? E aí, na hora eu coloquei errado. Assinale o trecho a seguir do professor João Martins. Não acho que devamos trazer questões sobre educação física inclusiva para os nossos alunos. Esse professor, meu Deus do céu, é um despreparado. Totalmente despreparado. Se ele é um cara totalmente despreparado, nós vamos lá. De acordo com a perspectiva atual da educação inclusiva, falamos muito de inclusão, que todo mundo tem que estar na aula. Se nós sabemos que todo mundo tem que estar na aula e esse professor aqui é um sem noção, um despreparado, correta, eu já corto a A e a B. Aí eu fico com 33%. Na C, ele fala, incorreta, pois é preciso refletir sobre as práticas excludentes que acontecem num contexto maior de nossa sociedade, correlacionando-os com a educação física. Você fica apaixonado pelo cara que escreveu isso. Você fala, uau, esse aqui não exclui ninguém. Vamos ver as outras. Pois é preciso utilizar a educação escolar com formação de atletas paralímpicos. Meu Deus do céu. Deixa que o SESI forme os atletas paralímpicos. Deixa. Letra E. Pois é necessário suprimir discussões. Gente, Não dá, não dá. A mão ia ficar dolorida de desenhar presente, de fazer coração, de escrever obrigado. Meu Deus do céu. Está muito dado. Muito dada. Pluralidade cultural. Do ponto de vista curricular da educação física, é observada na seguinte estratégia de planejamento pedagógico. Letra A, diversificação de conteúdos abordados. Teve um cara que falou para vocês que diversificação era mega, hiper, ultra, super importante.
Eu vou falar para Maria contratar esse cara de novo. Eu achava que ele era picareta, mas ele mandou benzaço. Ele mandou benzaço. Letra B, utilização de conteúdos esportivos tradicionais, apropriação de regras, utilização de avaliações sobre o padrão correto, está coberto aqui o meu, mas deve ser de movimento. De movimento. Captação de atletas... Nossa Senhora! Meu Deus, que barbaridade. Danila, você está com essa cara porque você errou essa? Não, acertei. Eu vou te mandar a foto. Ah, bom, que você Não, fez uma acertei, carinha aí, eu acertei. falei assim, eu Não, acertei. vou puxar a orelha dela. Não. Gente, nós falamos muito isso, muito mesmo. Lá, lá, lá. Ai, meu Deus. Salve, coração. Já é 56 já? Não. Eu estava em qual? 51. Cadê a 52? Tá fora de ordem. Eita, perdi ela aqui. Deixa eu procurar ela aqui. Não, 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 não. E agora, hein? Deixa eu ver se ela está aqui. Não. Deixa eu ver se é essa. Não. Eita, eu comi a 52. Quarenta e oito, 50, 51, é para ser a próxima. Não, eu comi. Diegão, tem ela aí? Conduz para a gente? Estou puxando para vocês aqui pela prova branca, que a minha é diferente, a minha é amarela. 52? É. 52, 53, 54 e 55. Achei, tá aqui. Posso conduzir? Por favor, vamos lá, vamos junto. A 52, ela te dá um texto para você analisar. O texto fala sobre educação física na escola e precisa... Deixa eu dar um zoom aqui que eu não consigo ler. Precisa incentivar os alunos a praticarem exercícios físicos. A própria aula deve ser feita para que eles se movimentem. A discussão fica para as aulas de história e geografia. Afinal, o exercício físico é saúde e qualidade de vida. Aí ele coloca assim a questão, né? A questão em prática. Essa fala reproduz discursos sobre noções de saúde e exercício físico, de forma descontextualizada e acrítica. Em uma perspectiva cultural, os alunos do ensino básico, no âmbito da disciplina, precisam, além das orientações e práticas de exercícios físicos, entender. Aí eu preciso completar a frase. Perfeito. Puxei aqui também. A questão A fala sobre as principais regras para a prática de exercícios físicos presentes no American College of Pode pular. Não. Os principais treinamentos, Não. orientações biomecânicas, Não. os condicionantes sociais que permeiam as práticas das atividades e do exercício físico. Pam, pam, pam. E a última, para fechar com chave de ouro, ele falou de condições articulares e musculares. Você não tiver, você não participa da aula. Essa é outra que a gente não precisava do enunciado. Você tampa o enunciado, tira tudo que é bacharel e sobra só licenciatura. Parabéns. Letra D, isso mesmo. (53)
Vários autores sugerem que os jogos não devem ser usados apenas no formato competitivo. Também existe uma outra versão que o Fábio Broto ama, que se chama Cooperativos. cooperativo, porque a letra A fala ser usados para manutenção do corpo. Que manutenção do corpo, filho? Vai para academia, vai lá treinar com a Danila. Vai contratar a Danila de personal, mas corre porque agora já era, ela vai para a prefeitura. Letra B, adotar práticas pré-desportivas, criar ações recreativas. Ó, o pré-desportivo não é ruim, mas essas práticas pré-desportivas estragou a questão. Eu fiquei 50-50 nessa. Esse é o outro 50 mesmo. Desenvolver os argumentos de oposição. Perfeito. Estimular ações cooperativas. Fábio Broto, a hora que lê isso aqui, vai dar mortal. 54, esporte na escola e esporte da escola. Caraca, a gente teve um slide disso aqui também, hein? E aí, quando ele falou no esporte na escola, é aquele esporte pelo esporte. É o que nós não queremos, confere? Ele propõe, na letra A, transportar as regras e práticas oficiais do esporte para a escola sem as devidas... A palavra adaptações, ela não é boa. Ela não é boa, tá? Aqui podia ser significação, podia ser uma outra palavra mais bonita, mas dá para entender o sentido que ele quis. Tá? Ressignificar o esporte para as demandas da escola, isso aqui seria esporte da escola. Praticar esporte visando a performance de sua vivência em âmbito profissional. Adaptar pedagogicamente o esporte às demandas escolares. Essa aqui é o oposto, né? É o esporte da escola. E traduzir o esporte para o contexto do conceito de esporte e participação. Não. Em momento nenhum foi falado do esporte e participação, do esporte possível, do esporte de rendimento. Alguém tem dúvida que é a letra A? Eu coloquei Não. a letra B. Você colocou a letra B? É, Por quê? porque nosso papel é trazer um novo significado para o esporte. Esporte não é só esporte. Esporte pode ser muito mais do que esporte, né? Mas Aí isso é o significar esporte, importante. isso é o esporte da escola, não o esporte na escola. Ele fala na escola, né? Esporte na escola, né? São os dois conceitos. É isso que o autor... Depois dá uma puxadinha lá no seu slide. Tá? O Brecht, ele faz um texto só falando sobre isso. Sobre a diferença do esporte da escola e o esporte na escola. Esporte na escola é o esporte pelo esporte. Ele não tem cunho pedagógico. É aula livre. Entendi. Tá? É aula Eu livre. errei uma. Tá? Essa é a letra A mesmo. Essa não tem para onde a gente correr. E a 55, ele fala sobre avaliação educacional. Alguém falou para vocês que ia cair questões sobre avaliação. Excepcionalmente, no que se refere à educação física, sustenta que o caráter avaliativo deve se dar em uma perspectiva formativa. Nesse contexto, a avaliação formativa deve valorizar... Letra A, o acervo ou o erro. Letra B, etapas corretamente observadas na aplicação de provas. O processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Lindo, né? As notas obtidas a partir de testes motores, lá na escolinha do professor Zé Ruela. Letra E, a mensuração... Alguém tem dúvida nessa? Não. Gente, que coisa linda, hein? Esse Papai Noel aí que vocês receberam. 56, falando de abordagens.
Nós conversamos sobre a abordagem libertadora. Não. Olha o bicão que a Danila fez. Não, mas eu tô vendo qual que eu sei que eu Não. errei, mas A escola nova é uma abordagem ou é o quê? faz parte da história, não é? É um movimento Hum, de renovação da educação. E nós vimos uma questãozinha falando disso por conta do Neira. Então, nós tiramos a 2 e a 3. O que sobra para a gente? Construtivista, desenvolvimentista e saúde renovada. 1, 4 e 5. E aí, o que me ajudou bastante nessa questão foi um ano, que eu fico muito ligado no negócio de ano. De 2005, não se falava de escola novista, né? Então, não pode ser escola novista. Se você achar que abordagem, você tem que abordar, eu fiquei nesse... Então, aí, chutei essa que tem em 2005. Ah, boa, hein, Diego? Eu não me atentei a isso, não. Não, então, mas assim, porque assim, o movimento escola novista aconteceu muito antes disso, né? Uhum. Sim. Aí também fiquei assim, saúde nova, saúde renovada. Eu acho que não é saúde renovada, tal, mas aí não tinha outra possibilidade. Ela tinha que entrar. Eu falei, então vai. A construtivista e a desenvolvimentista eu tinha certeza mesmo, mas aí eu fiquei entre a saúde renovada e a escola novista. Show de bola. E agora, o uso do jogo jogado. É uma ferramenta pedagógica importante por possibilitar especialmente o foco exclusivo, a ausência de condução didática pedagógica, a criação de novas regras e a transformação das regras. Hã? Eu fiquei muito tempo nessa questão. Fiz até um terço quase nessa questão para poder responder. Por quê? Porque eu fiquei entre a C e a D, a criação de novas ou a transformação. Eu transformo a regra ou eu crio uma regra nova? O que eu transformo? Eu crio, mas se eu transformei... Posso te contar um segredo? Ontem à noite, no tempo que eu investi corrigindo, né, de madrugada, eu levei em média entre uns 30, 40 minutos. Essa foi a questão que eu mais fiquei. E agora? Criação, transformação. Criação, transformação. Criação, transformação. Aí, lógico, eu tinha recursos que vocês não tinham, né? Eu pesquisei e vi que estava mais próximo de transformação do que criação. E aí também, então, hoje, aí você fica com o negócio na cabeça, né? Hoje eu dando aula para a molecada, aí fiquei pensando, né? O criar, ele tem que vir antes do ato, né? Jogo jogado, né? Porque senão você cria jogando, né? Então, quando você joga, jogando, você transforma. Agora, o criar, ele tem que vir antes. Você cria para jogar e não joga para criar. Aí eu falei assim, não, realmente é transformação. Então, eu errei mais uma, que eu coloquei criar. Tipo assim, ó, eu transformei a regra, então se eu transformei, era uma nova regra do jogo. Eu pensei nisso e fiquei. Até escrevi no caderninho porque eu coloquei a C. Eu fiquei muito na dúvida, cara, muito na dúvida também. Tá? Mas assim, gente, a gente está especulando aqui, eu tenho certeza que nosso gabarito está muito próximo da realidade, muito próximo da realidade mesmo. Ainda mais com esse multiculturalismo que nós estamos fazendo agora, com essas trocas, tá? Mas se tiver um ajustinho ou outro, normal. Sem contar que tem questões, eu acredito que não tem a questão cancelada, tá? Não vi nada assim que possa cancelar alguma questão, mas a gente vai chegar bem perto do gabarito ideal, bem perto mesmo. Eu quero cancelar a segunda dissertativa. Tá, eu coloquei informação. 58. É importante compreender que as diferentes abordagens em educação física não são manuais de ensino, mas norteamentos sobre ensino-aprendizagem. Sobre o tema, destaque-se a importância da psicomotricidade,
pois essa abordagem... Aí, como o Diego gosta de data, né? Psicomotricidade, em 1970, todo aquele cenário. Nós conversamos sobre isso, que era exceção em relação às outras abordagens, que as demais começavam em 1980. E aí, reforçou o ideal de aprimoramento do gesto. Foi o primeiro movimento articulado que rompeu com os modelos mais tecnicistas. Gente, nós falamos muito isso. Eu acertei. Ah, tá vendo? Foi o movimento articulado mais importante para uma dimensão crítico-reflexiva. Não. O que está aqui? Espera aí, deixa eu ver. Inaugurou o pensamento da escola de Frankfurt no contexto brasileiro. Baseou seus princípios a partir da aprendizagem motora desenvolvimentista. Deixa o Gotani saber disso. Muito bem, professores. Letra B. 59. O conteúdo futebol, futsal é muito importante como prática de educação escolar devido à sua importância na cultura corporal brasileira. Sobre a presença desse esporte em nossa sociedade, do ponto de vista histórico-cultural, assinar a alternativa correta. A genética brasileira permite... O processo histórico utilizou o futebol como ferramenta política e ideológica. Usou? Na Copa de 70? Em outros cenários também? Perfeito. A cultura brasileira preconiza a malandragem e a indolência. As transformações históricas observam o futebol como evolução esportiva natural. O futebol pode trazer saúde e bem-estar ao praticante. Não que isso não seja uma verdade, mas ele quer uma perspectiva histórico-cultural. Se ele quer uma perspectiva histórico-cultural, a única que se encaixa, que aliás tem uma palavra lá, processo histórico, é a letra B. E sai para a galera. 60. Fiquei um tempinho também entre a B e a D aí. Como evolução esportiva natural? Então, aí o natural, essa esportiva natural, falei, acho que tem nada a ver. Isso aí. O começo é bom, mas o final é horrível. Assinale a opção que indica o referencial teórico que sustenta a abordagem crítico-superadora. Lebuche e Piaget, crítico-superador? Não, né? Ótimo. Letra B. Pós-estruturalismo. Essa aqui tem a resposta na outra questão lá. O pós-estruturalismo. Está na outra questão dessa prova. Porque depois vem Frankfurt, materialismo histórico-dialético, bonito, e multiculturalismo. Também. Hã? Fiquei em dúvida, fiquei assim um tempão. E tirava, e colocava. Não, acho que é essa. Não, acho que não é essa. Não, puta, vou voltar. Ficou entre quais? Fiquei entre pós-estruturalismo e material histórico dialético. Aonde você leu alguma coisa sobre material histórico dialético? Então, eu li em algum lugar. E eu estava relacionando com ele. Falei, acho que é dele, velho. Histórico. Eu nunca ouvi essa expressão. E se você voltar lá na questão anterior, você encontra pós-estruturalismo com crítica superadora. Aí eu fui, né? Desculpa, pode falar, Danila. Não, pode falar, Diego, pode falar. Para fechar, eu só fui no pós-estruturalismo porque uma outra questão falava sobre isso. Falei, então é isso, pós-estruturalismo. Aí eu mudei e fechei no pós-estruturalismo. O que eu fiquei tranquila agora é que uma das erradas que eu passei para o gabarito estava errada de qualquer forma, então. Ó, tem uma que eu pulei aqui na hora que eu estava corrigindo. Acho que eu me emocionei aqui. 41.
Eu estava sentindo falta dela, que também está nos nossos slides, porque ela é do coletivo de autores. E ao mesmo tempo, deixa eu ver se foi só ela que eu pulei ou se eu pulei tudo aqui. Não, eu acho que eu pulei a 39, a 40 e a 41, não foi? Foi. É que não tem como a gente saber porque ele não está na ordem, então acho que fica até... Não, eu vou pegar aqui, ó. Não falei delas, tenho certeza absoluta. Olha lá, ó. A educação física escolar permite que os alunos interpretem, reflitam e modifiquem sua realidade. Nesse contexto, assinale as alternativas a seguir com verdadeiro ou falso. O conteúdo da unidade temática Jogos e Brincadeira dentro da educação física escolar pode ampliar as possibilidades de vivência dos alunos em momentos de lazer fora da escola. Nós vimos isso na mentoria, resolvendo uma outra questão. Lembra? Eu lembrei. Lembrou? Cara, a hora que eu vi isso aqui, eu falei, gente do céu, até isso nós vimos. Não, eu lembrei, mas essa segunda aqui ficou muito na minha cabeça aquele negócio que educação física, tipo, a gente não é só assim, faz o que quer, sabe? Assim, eu levei para um outro lado. Aí eu coloquei a segunda falsa. Vamos lá. A segunda. O lazer não se relaciona com a educação física escolar, tendo em vista que os momentos reais de lazer ocorrem fora da escola. Essa é verdadeira? Eu coloquei como verdadeira. Eu coloquei falsa. Essa eu fiquei um pouco na dúvida ontem também. Deixa eu só ver aqui a última. Brincadeiras e jogos não fazem parte da dimensão lúdica do discente. Falso. Tá? Pensando nisso, deixa eu ver aqui. A gente ficaria com verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Só pode ser a D ou a E, né? Essa eu fiquei um pouquinho em dúvida, por quê? A segunda, ela é quase o oposto da primeira. Eu fiquei bastante em dúvida nela. Na minha interpretação, ela quis dizer que é só lazer mesmo, assim, né? Só lazer. Sim. Ô, Luciano. Pode falar. Com base naquilo que eu já dei... Hoje em dia eu só dou aula para o ensino fundamental 1, né? Tanto no estado quanto na prefeitura. E eu lembro que no estado, na época que eu dava aula para o ensino médio, a gente só citava o lazer para os alunos. Porque assim, não tem como eu dar uma aula de lazer para eles. O lazer, realmente, ele não tem uma correlação com a educação física, né? E o aluno vai fazer fora da escola, ou até mesmo dentro, mas por conta própria, entendeu? Então, por exemplo, às vezes o aluno, geralmente isso na escola de ensino médio, né? O aluno vai lá, ele leva, sei lá, um patins, leva um skate, entendeu? Leva até mesmo os alunos do Fundamental 1, levam aquele dia do brinquedo, né? Então, é um momento dele ter o lazer ali não relacionado com a aula de educação física, entendeu? Aí foi aí que mas eu marquei errado. Não, então, mas vocês me desculpam, mas eu vou retificar o que eu fiz aqui. Eu sei que o gabarito sai amanhã, mas agora eu vou puxar aqui Marcelino. Marcelino passa para a gente 2 conceitos de lazer. Educação pelo lazer e educação para o lazer. Educação pelo lazer é quando você promove a educação pelo lazer. E educação para o lazer é quando é o lazer puramente lazer. Tá? Então, eu estou bem tendencioso a colocar verdadeiro, falso e falso. Tá? A palavra aqui, ó, que ele coloca, momentos reais. Isso me pegou bastante na leitura. Momentos reais de lazer. Porque o lazer é muito subjetivo. Por exemplo, dá uma brincadeira de pega-pega que a Danila gosta e você não gosta, para você não vai ser lazer, por exemplo. Fiquei pensando muito nisso. Assim. Então, o lazer é muito subjetivo. Eu posso ir para o Pihari num dia vazio. É lazer. Se eu for um dia não, então, mas, gente, se a gente colocar que o lazer não se relaciona com a educação física escolar, a gente rasga tudo que Marcelino escreveu. Tudo.
tudo, tudo, tudo. Professor, uma aula livre não seria considerado um lazer? Não, não. Então, por isso que eu coloquei também que seria Aula falta. livre é educação para o lazer. Tá? Então, assim, aula livre é nesse conceito que o Marcelino fala que não faz sentido ter na escola. Tá? Depois eu até mando o slide para vocês disso, do livro que eu tenho aqui do Marcelino. Então, eu estou muito tendencioso, e eu espero que eu não erre amanhã, mas aqui eu vou colocar a letra E. Tá? Eu coloquei aí. Tá? Eu vou colocar a letra Não, E. eu coloquei aí. Eu coloquei aí também. Tá? Então, vocês venham acertar ou errar comigo. Então eu errei mais uma. Se for nessa letra, eu errei Tá? mais uma. 8 já. Então, hoje eu vou fechar o meu gabarito aqui para corrigir amanhã com vocês, mas essa aqui eu vou para E. Já que eu posso mudar meu gabarito, eu vou para E. Tá? 40. Então, O conteúdo, unidade temática e esportes, em uma perspectiva crítico-reflexiva da educação física, deve focalizar uma perspectiva crítico-reflexiva da educação física. Gestos motores, técnicos e qualidades físicas. Pé. Qual que é essa aí, Diego, por favor? 55. Encontraram? Sim. Letra B. As atitudes, as regras, os marcos antropológicos, as relações culturais e o fim das práticas motoras. Estava indo tão bem. Estava lindo. Agora, o fim das práticas motoras foi muito radical. E olha só, os 50% já está entre a B e a C, que elas são semelhantes. As atitudes, as regras, as vivências motoras, numa ele nega agora aqui, e numa ele chama de prática, na outra ele chama de vivências. Os marcos históricos e o diálogo com o contexto cultural e social. Essa C é muito linda. Ela é muito linda, não tem como não ser ela. Aptidão física para a saúde, pé. Dimensão lúdica e a vivência não esportiva não planejada, pé. Não. E a 41, para fechar. Frequentemente, o senso comum, impulsionado por parte da mídia televisiva, atribui à educação escolar o papel da formação de atletas. Isso é só para encher linguiça. Contudo, a abordagem crítico-superadora estabelece uma ideia de escola de educação física e de seus conteúdos. Quando ele fala aqui conteúdos, você já correlaciona com os conteúdos do PCN. Pé. Ele está falando de abordagem crítico-superadora. Abordagem crítico-superadora está lá no coletivo de autores. Tem um slide falando sobre isso também. Incluindo esporte para além, crítica superadora, além de um ensino instrumentalizado e acrítico. É extremamente crítico. Nessa perspectiva do que foi argumentado, escola de educação física e seus conteúdos devem propiciar uma relação, e aí o cara, ao mesmo tempo que ele sacaneia vocês, ele ajuda vocês. Na primeira, ele coloca procedimental, conceitual e atitudinal. E aí, quem está tarado pelo PCN já assinala logo essa. Porém, ao mesmo tempo que ele te induz ao erro na A, ele fala assim, eu vou te ferrar, mas vou te ajudar. Qual seria o problema da A? Ele coloca os conteúdos numa ordem aleatória. É verdade. Conceitual, atitudinal.
Ele fala, ó, vou te ferrar, porque não é essa a certa, mas vou te ajudar para você ver que não é essa. Porque o correto seria conceitual, procedimental e atitudinal. A ordem correta. Concurso está nos detalhes. E aí, conforme nós estudamos, a letra E eu posso anular. A letra D eu posso anular também, que tem um física lá. E a letra C eu posso anular também, porque tem um psicomotora lá. E aí, eu caio no coletivo de autores. Diagnóstica, que são os levantamentos prévios. Judicativa, que é a ética. E teleológica, que é a questão... Ixi, deu branco agora. E Bom, eu nem sabia o que era isso, teleológico. Errei, então. Errei mais uma aí. Foi mais uma na conta, então. estava também na nossa revisão. Eu não lembro dessa palavra, não. Lá no coletivo de autores, eu ainda falei assim para vocês. Essa é uma questão que já caiu em outros concursos. Porém, é legal conhecer essas 3 palavrinhas. Mas eu falei para vocês, eu duvido que caia. E caiu. Porque já caiu em outros concursos. Ela é muito visada, assim, essas 3 palavrinhas. Bobeirinha. Diagnóstica, judicativa e teológica. Quer ver? Vou abrir aqui para vocês. Ó. Se eu puxar lá, ó, o coletivo de autores, tá logo no comecinho aqui, ó. Volta. Aqui, ó. Corretinho, bonitinha na sequência. Bom, meus amados, eu quero novamente aí reiterar o que eu falei. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês, seja qual for o resultado de vocês. Evolução incrível. A prova veio melhor do que a gente esperava. Uma coisa eu tenho certeza: a discursiva de vocês será corrigida. Certeza. Isso já é um grande passo. Isso é um grande passo. Tá? E para a gente ir para a prática é só mais um passinho. Então, assim, parabéns. Vocês estudaram, se dedicaram. Eu tenho certeza que o nosso gabarito está muito próximo do gabarito oficial e que eu estou muito feliz, porque eu também tenho certeza que talvez nem todos, porque a gente sabe que é difícil a gente ter uma totalidade de 100%, porque, como eu falei, cada um tem uma história, cada um tem a sua dedicação, o seu compromisso, a sua vida pessoal e sabe o momento certo para as coisas acontecerem. Mas eu tenho certeza que eu vou acompanhar muito de vocês ainda para a próxima etapa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Melhorou aí a ansiedade? Acho que eu perdi a parte da dança, né? Não tem como você fazer só um resuminho sobre a discursiva sobre lutas na parte da avaliação? A discursiva sobre lutas?
Deixa eu achar Porque aqui. ele pediu, né, para complementar as outras duas dimensões, né, que a primeira foi conceitual. E Paula, no você final ela pode pede ler para ela dar para 3 mim? exemplos sobre a avaliação. Oi? Você pode ler ela para mim, por favor? Professor, eu tô sem ela agora, tô na estrada. Alguém tem aí? Se Eu leio, Lô. quiser, Diegão, você pode até compartilhar. Eu te coloco como anfitrião aqui, ó. Tem uma foto dela não, Lula, tem foto. Só Ah, não tem tem? papel só. Não, pode ler então. Observe o fragmento a seguir. Além disso, ressalta-se como uma das variações o trabalho em grupo de construção de textos e sua exposição acerca das representações da luta em determinada produção cinematográfica. Para grupo, cada grupo poderia escolher um filme que iria analisar. Entre as opções estavam A Menina de Ouro, Kung Fu Panda, O Grande Dragão Branco e O Mais Forte que o Mundo, ali da Estação do Batista e Castro. Todos filmes de luta. Isso. Segundo Darido, a avaliação do fragmento acima, focalizada na dimensão conceitual do conteúdo lutas. Embora indissociável, as outras duas dimensões estabelecidas pelas autoras deveriam também ser enfatizadas no processo avaliativo. Agora, você, docente de educação física no ensino médio, com base em Darido e Rangel, responda aos itens a seguir. Ali dá duas questões. A questão número 1. Nomeie corretamente as outras duas dimensões do conteúdo que não foram avaliadas com sua devida ênfase. E Então, a questão 2... Então, a número 1 todo mundo ganhou, né? Procedimental e atitudinal, beleza? Beleza. Ele pede só para nomear. Então, vocês nomearam. Isso. E depois? Aí ele fala assim, dê 3 exemplos de instrumentos avaliativos para o conteúdo de lutas que enfatizem cada uma dessas dimensões não avaliadas. Entre parênteses, total de 6 exemplos. Foi onde eu errei. Você não citou os 6? Eu coloquei 6, só que aí, conversando com o pessoal, aí eu entendi que tinha que colocar 3 de cada conceito. 3, né, 3 de procedimental e 3 de atitudinal. Eu coloquei 6 gerais, eu não separei por 3 e 3. E nessa parte eu coloquei sobre diagnóstica, normativa e somativa. E, sei lá, não lembro muito bem, mas tipo, eu dei uns exemplos lá, agora não sei se acertei. Eu coloquei diagnóstica, formativa e somativa. Coloquei os 3, né, que tem no currículo. Só que tinha que dar exemplos, né, de instrumento. Não, então, mas esse é o processo da avaliação, né? Na realidade, ele está falando assim, ele começou uma aula e aí ele quer o quê? Que você pense como vai ser a fase procedimental e como vai ser a fase atitudinal e como você vai avaliar cada uma das duas, tá? Aí, digamos assim, a procedimental, suponhamos que você deu lá uma vivência de judô. Os aluninhos dos movimentos do judô. Ou você falou... Isso eu coloquei. Hã? Isso eu coloquei. Eu, baseado lá no texto, eu descrevi o que eles fizeram na procedimental e na atitudinal. Tá, mas ele quer saber como você avalia. E como você avaliou. Então, eu falei que logo eles assistirem um filme, eles se dividiram novamente
para estar fazendo a experimentação lá da luta, os movimentos corporais. Coloquei isso. Aí não sei se tá certo também. Lu, Pode falar. coloquei assim, expliquei lá quais são as possibilidades de avaliação, e eu falei que é importante usar vários instrumentos, né, avaliativos, e comecei a citar algumas possibilidades. Aí eu poderia pedir que meus alunos pudessem criar um podcast, poderia fazer uma redação para discutir o tema, poderia fazer uma gravação do vídeo, da apresentação deles, poderia... Aí eu citei várias, só que eu não fiz 3 e 3, entendeu? Então, você pecou um pouco. Aquilo lembra que eu comentei com a Danila, lá na mentoria? Falei, Danila, você tem que responder o que eles estão perguntando. Se eles pedem 3 de um e 3 do outro, você responde 3 de um e 3 do outro. Tá? Mas, assim, você citou e eles sabem que você... Talvez eles tirem um pouco de ponto de você porque você não teve o discernimento de separar 3 e 3. Mas não foi de todo mal, não. Mas você citou podcast, registro... Não, zerar não. Zerar você não vai zerar, não. Podcast, registro, caderninho de educação física, um blog, um vídeo, uma problematização, uma roda de conversas. Coloquei vontade de um evento esportivo sociocultural onde os alunos possam organizar. Nossa, foi longe. Esse é atitudinal, ótimo. Você não organizou, você vai perder ponto aí, mas zerar não vai. Zerar não vai. Tá? Com isso que você colocou, você vai... Eu também não zero nessa não, né? Porque eu coloquei também roda de bate-papo, reflexão. Vocês citaram os instrumentos? Se vocês citaram os instrumentos, vocês não vão zerar. Tá? Talvez faltou o discernimento de organizar as ideias. Tá? Mas vocês possam perder alguns pontos por isso. Agora, se vocês citaram os instrumentos, pelo menos 6 instrumentos, vocês vão. Tá? Ele não pode, por exemplo, assim, pedir 6 instrumentos, aí você coloca assim, roda de conversa. Esgotou. Assim, professor limitado, eu pedi 6, ele me deu 1. Tá? Agora, se você colocou 6 possibilidades, a chance é muito grande de seguir. Ô, Luciano, eu coloquei assim, ó, procedimental, propor aos estudantes a realização de uma oficina prática de lutas. Essa é a primeira atividade. A segunda seria propor aos estudantes uma atividade lúdica, onde eles devem indicar o nome e o tipo de luta. O 3, propor ao estudante que eles realizem uma troca de conhecimento prático das lutas conforme o filme que eles assistirem. Então, por exemplo, quem assistiu lá A Menina de Ouro, que é boxe, então ele vai preparar alguma atividade relacionada ao boxe. Quem assistiu o Kung Fu Panda vai preparar uma atividade relacionada ao Kung Fu Panda, entendeu? Mas nesse sentido. E de atitudinal, eu coloquei assim, propor aos estudantes uma roda de conversa com base no filme que assistiram, discutir a diferença entre luta e briga, né? Que aí entra na parte de atitude, né? Meu ponto de vista. Eu queria cancelar essa questão. Porque eu não falo ensino médio, Lu. Não, é sério, eu vou falar ensino médio, são 3 blocos, primeiro, segundo e terceiro. Cada bloco trabalha uma coisa diferente. Por exemplo, no primeiro médio, trabalha a cultura juvenil, o esporte juvenil, atividades da linha juvenil. No segundo médio, já não trabalha a parte juvenil, trabalha lá, como que ele coloca lá, estudos científicos, aprimoramento da cidadania. E no terceiro médio, eles vão montar um projeto para transformar isso na sociedade. Então, são 3 formas diferentes de olhar, né? Então, mas a resposta é sua. Então, mas ele não citou qual turma eu vou trabalhar no médio, né? Tá bom, e trabalhar ótimo. no ensino médio. E ótimo. Ele te deu a liberdade ainda de você responder perfeitamente correto. Não vai anular essa questão. Sandro, só respondendo sua pergunta, eu entendi o que você fez, só no atitudinal que eu não vi outras formas de avaliação. Não, no atitudinal não terminei.
Ah, tá. Entendi. Então, aí seria a segunda atividade seria propor aos estudantes, com base no filme que assistiram, procurar se entrevistar ao menos uma pessoa que já teve uma vivência prática de lutas, né? E a fim de buscar informações relacionadas ao que ajudou nela na sua vida, né? Algo Faltou nesse... tempo, foi isso? Oi? Faltou tempo? Não. Ah, não, eu entendi que você não tinha conseguido terminar, foi isso? Não terminei de falar e o Ah, Diego... entendi. Certo. Desculpa, Sandro, A desculpa. terceira seria propor aos estudantes que eles elaborassem cartazes, né, com pequenas frases com que eles aprenderam de valores, né, com os filmes que eles assistiram. Entendeu? Ah, eu acho que está na linha também. Acho que dá para avançar. Se só a discursiva for corrigida, dá para avançar sim. Tá? Tomara. Porque é assim, gente, o que vocês precisam entender é que daquele universo, não sei, não me lembro de cabeça agora, mas acho que eram 8.000, embora a prova não foi muito difícil, mas poucos vão avançar. Isso é certo. Poucos vão avançar. E desses poucos, menos ainda, terá aí uma discursiva de qualidade para ir para a prova prática. Tá? Mas vocês têm chance, sim. Pode escrever o que eu estou falando. Tá? A gente vai Prova comemorar. prática. Só uma dúvida, Luciano. A prova prática, né? Ela é na parte específica, né? Não na parte geral. Ou ela entra, claro, né? Um pouco da parte geral, né? Mas é mais focado no específico, né? Totalmente. Com certeza, o plano de aula é específico. Aí você vai dar um curso também mais para frente para a gente com isso daí? O que eu falei, né? O pessoal da mentoria eu vou estar acompanhando e aí vou abrir para os outros também. Mas vocês que estão na mentoria aí, eu vou estar acompanhando vocês até o final. Como eu falei, né? O sucesso de vocês é o meu sucesso. Ah, tá, entendi. Então, estou na torcida aqui. Tão ansioso quanto vocês, pode ter certeza. E, assim, muito feliz mesmo com o resultado geral. Beleza, senhores? Beleza, Pro. Obrigada, boa noite. Isso aí. Boa noite aí também, galera, e parabéns. Valeu, gente. Abraço. Parabéns. E muito feliz de fazer parte disso tudo com vocês, tá bom? Sucesso, viu? Obrigado. Valeu, hein? Amanhã mande Obrigada. notícia, tá? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.